Olá, pessoal, voltei do intervalo. Bom, vamos dar continuidade hoje da nossa informação em relação à disciplina que vocês estão estudando, anatomia e fisiologia. Foi passado no primeiro momento para vocês informações importantes sobre um breve histórico de anatomia, bem sucintamente, para que você desenvolva um autoconhecimento. Para isso, agora, nesse exato momento, é necessário que você entenda agora que o corpo humano, que era tão dissecado e descoberto naquelas épocas pelos protagonistas, é conhecido como uma célula única. Ou seja, pessoal, nós somos uma célula. E nós sabemos que a célula, ela é a menor unidade metabólica dos seres vivos. Lembrando que uma única célula, ela pode se multiplicar e é conhecido como um organismo vivo. O homem é um organismo vivo. Organismo vivo esse que, a partir de anatomia, você está conhecendo, lembrando do que você estudou em microbiologia. Ou seja, a célula ela é exatamente a menor unidade metabólica que faz vários tipos de funções. Ela pode ser unicelular e ela pode ser também pluricelular. As células, eventualmente, se especializam e se diferenciam de nível de maior para menor. Observa aqui ao lado, observa aqui ao lado, que está mostrando aqui para vocês o seguinte. Aqui nós temos uma célula aonde está mostrando para vocês as organelas, ou seja, se o corpo humano ele foi estudado e foi descoberto que tem estruturas específicas, estruturas separadas, estruturas essas que mantêm a vida e que também têm a fisiologia. Cada célula ela precisa de quê? De oxigênio, ou seja, a célula é um sistema. Esse sistema, por sua vez, só um momentinho. Esse sistema, por sua vez, ele tem o objetivo de estar fazendo para formar ali um ser vivo, de uma forma de um ser completo. Por exemplo, bactérias, protozoários, organismos unicelulares, organismos pluricelulares. E aí vem outras também informações para que vocês lembrem da aula de microbiologia que nós temos aqui entendendo um pouco essa unidade, essa menor unidade dos seres vivos, ou seja, a menor unidade de vida que tem várias funções metabólicas. E é claro que funções metabólicas, elas estão propostas no meio da fisiologia, que são reações químicas, onde essas próprias células, elas transformam os alimentos em energia. Diante dessa informação, é importante pontuar para vocês que a célula é uma agregação de célula. Ela pode ser unicelular, ela pode ser pluricelular. E é claro que também ela tem uma composição, ela tem um tecido específico de cada ser vivo que ali está sendo feito uma composição. Além disso, a célula, ela se transforma em tecidos, que vai transformar em tecidos e sistemas. Que sistemas são esses, professor? É exatamente o que a disciplina de vocês estão apresentando para vocês: anatomia e fisiologia. Então, isso significa que aquela informação pregressa que eu realizei com vocês no primeiro momento, que os protagonistas cientistas, os médicos da época, os curiosos, para entender o que tinha diante desse manto, que é conhecido como a pele. Está aí, células, células de diversidades, funções e diversidade de características, diversidades agregações. Então, você tem o sistema nervoso central, você tem o sistema muscular, você tem o sistema esquelético, todos os sistemas que nós iremos estudar diante dessa disciplina. As células também, elas combinam de maneira de criar um homem pensante, ou seja, eu sou uma célula, eu sou o professor, um ser pensante, um ser que busca, que investiga para poder entender
Como que eu estou falando? Por que que eu estou falando e tenho o processo de salivação? Se eu estou falando, eu estou respirando, eu estou ó, inspirando o oxigênio para manter essas células vivas, para que o processo metabólico não venha ser ineficaz. Claro que todo mundo sabe que nós somos seres aeróbios que precisam de oxigênio para sobreviver. Daí a importância das células. Além disso, nós temos aqui o corpo humano dessa maneira. Ele fica o quê? Maravilhado. Fica aí essa estrutura perfeita. Observa você que está ouvindo essa aula e começa a observar a sua mão, o seu rosto, a sua boca, o seu nariz. Tudo isso é composto de célula. Células que estão trabalhando num período de 24 horas. O nosso corpo, ele tem uma complexidade. De acordo com a informação, nós temos aqui, com a complexidade de organização e o perfeito equilíbrio, né, da interdependência de várias partes do corpo, a anatomia e a fisiologia, ela vai descrever essa interdependência das estruturas e funções. Por exemplo, você já se perguntou por que que quando você dorme, dormiu, e você acorda, opa, estou vivo. Por quê? Nós temos o sistema nervoso central, sistemas que dão o comando involuntário e voluntário. Essa aula você vai assistir quando a gente chegar nos sistemas específicos. As células ainda mostram para vocês o seguinte: se há um conjunto de células, se essas células elas são todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia, reprodução. A anatomia vai te dizer isso daí. Só que para isso é importante eu falar para vocês que existe aqui o quê? Um conceito da palavra anatomia. Qual a origem? A origem você já sabe, que foi um breve histórico de anatomia. E a ciência? Quando que a anatomia se tornou uma ciência? Ela se tornou uma ciência a partir do momento que você navegou pela história, que você viu que houve pessoas que dissecaram algumas partes do corpo, tanto do homem e tanto também do animal, exatamente para estudar essa estrutura e o que tinha debaixo desse tecido, que se chama a pele. Então, diante disso, a anatomia, ela é uma ciência importantíssima que estuda tanto macroscopicamente, quando se fala macroscópico, você pode ver a olho nu. E quando se fala microscopicamente, é quando um tecido de um sistema, de um órgão é retirado e é estudado para ver o que ali está acontecendo no seu processo morfológico. A anatomia, por sua vez, ela te dá, para o técnico de enfermagem, focar nas estruturas que ali vão formar uma composição. Qual é a localização do coração, qual é a localização do pâncreas, a localização do fígado, o que tem ali no fígado, qual a fisiologia do pâncreas, qual a importância desses órgãos aqui na anatomia. Além disso, a anatomia, ela tem o quê? Ela vai te dar uma constituição e você vai perceber que o ser humano, ele tem uma posição e tem um desenvolvimento de acordo com a morfologia, de acordo com a ciência, de acordo com a genética. A anatomia, ela pode ser vista macroscopicamente e microscopicamente, quando se dá ali algumas informações importantes. Além disso, o que mostra para vocês, a anatomia foi proposta em 1981 pela American Association of Anatomists, ou seja, Associação Americana de Anatomistas. Então, a anatomia é uma análise da estrutura do corpo humano. Essa análise, por sua vez, ela te dá, assim, uma informação muito importante. É importante que vocês tenham livros, além da apostila, né, que é importante. Eu estou aqui utilizando as informações
oriundas da apostila para que você possa pegar e ter esse conhecimento. E o texto do slide, com pequena informação, fala o seguinte: anatomia é análise da estrutura biológica. O que significa a estrutura biológica? O corpo humano, as células. E a estrutura biológica, ela está bio, vida, lógica, logia, estudo, investigação, pesquisa em relação ao conjunto de células que dá ali a formação de um sistema. A sua relação da estrutura é de acordo com a função e as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais. Esse texto está mostrando para vocês que está falando de estrutura e a sua função. Quando você vê uma estrutura diante dos estudos e a sua modulação estrutural, qual é a resposta que nós queremos? É resposta temporais, resposta em relação à genética, resposta em relação ao ambiente, não é isso? Vamos dar um exemplo? Falei para vocês no horário anterior, que eles passaram também a pesquisar, a estudar o animal como um todo, um ser vivo. Hoje você sabe que existem seres animais que eles se adaptam de uma forma de acordo com o seu ambiente. Nós, seres humanos, também é a mesma coisa, né? Se você mora aqui no centro de Vitória, você está vendo a poluição. Se você vai passar um tempo nas montanhas, você inspira aquele ar. Ah, estou com rinite alérgica, o pessoal não liga. Inspira aquele ar. E aí, para você, como técnico de enfermagem, a grande importância de você estar estudando essa disciplina, anatomia, você precisa saber os conceitos específicos, além dos conceitos que estão aí na apostila, tá? E também outras literaturas que não impedem de você estar fazendo esse processo de investigação. Por quê, professor? Porque você estudar anatomia é a base da sua profissão. Porque você precisa entender o corpo humano. Você precisa se permitir entender aonde está ali cada estrutura do corpo. Então, trago para vocês aqui um conceito que anatomia é uma ciência que estuda macroscopicamente e microscopicamente as estruturas dos seres organizados. Quais são esses seres organizados? A célula. E aí também, nesse momento, tem ali a origem da palavra anatomia. Como eu coloquei aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Nós temos aqui, ó. A palavra anatomia é derivada do grego anátome, que significa ana, que é através de tome, corte, né? Então, dissecação deriva do latim. Dis é igual a separar. Secare, que é igual a cortar. E é equivalente etimologicamente à anatomia. Contudo, atualmente, a anatomia ela é a ciência, enquanto dissecar é um dos métodos dessa ciência. No entanto, quando eu passei para vocês, né, que iniciou, até grifei nos primeiros slides, a dissecação, de cortar, de abrir, de visualizar. Então, a anatomia ela é uma ciência, ana significa através, visualizar através de uma estrutura. Tome, como está dizendo aí a literatura, é o corte, né? Anatomia, que se transformou numa ciência. E dissecar, significa separar, secare, cortar. Então, aquilo que eles faziam lá antes de Cristo, depois de Cristo, depois foi proibido eticamente, religiosamente, em respeito ao ser humano, foi proibido fazer os cortes nos cadáveres. Hoje a ciência é bastante mais avançada tecnologicamente e responsável para nos trazer informações e estudar também o corpo humano. Aí eu coloquei esse slide aqui, desculpa, coloquei esse slide para que vocês tenham uma ideia
que cada literatura que você for investigar, você vai ter as mesmas informações, e isso serve para todas as pessoas que têm o interesse de estar investigando e estudando anatomia. Qual o principal objetivo para o técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem, ele precisa ter essa informação, ele precisa ter esse conhecimento da constituição dos sistemas. Além disso, a literatura mostra para vocês algumas informações microscopicamente, tá? Então eu achei interessante estar trazendo para vocês essa questão da divisão da biologia. Bom, olha só, microscopicamente é dividido em citologia, que estuda as células, tá? Isso é importantíssimo, e a histologia, que estuda exatamente os tecidos, os tipos de tecidos, tá? E de como estes se organizam. Ou seja, citologia estuda o quê? Citocélula. Logia, estudo. Isto, tecido. Então, vai estudar ali os tipos de tecido, os tipos de células, a agregação das células. Então, a anatomia do desenvolvimento relacionado ao estudo do momento da fertilização até o nascimento, desde a informação do sexo feminino fala assim, eu estou grávida. E aí, naquele momento, uma célula, um óvulo está sendo ali fertilizado para se transformar ali em um ser humano de riquezas de células e com saúde. Diante dessa informação da anatomia, eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos. Conceitos esses que são bastante importantes, que eu acho interessante. Claro que a gente vai fazer ali atividades, exercícios e etc. Eu trouxe aqui para vocês, trouxe aqui para vocês. Opa, desculpa. Nós temos aqui anatomia humana. Anatomia humana é a ciência da forma e da estrutura do corpo e suas partes. Estuda macro e microscopiamente a constituição e desenvolvimento dos órgãos do homem. Bom, o conceito, quando mostra para você, é só para lembrar o que já foi explicado. Né? Anatomia humana é uma ciência. Ela estuda o quê? O corpo humano. O que ela estuda no corpo humano? As estruturas, as células, a sua fisiologia, como que essas estruturas funcionam, tá? E ela pode ser tanto estudada macroscopicamente, que você pode estar visualizando, ou microscopicamente através de microscópio. Além disso, tem outras informações aqui, diante aqui do texto. Nós temos a fisiologia humana. É o estudo das funções, ou seja, das relações físicas e químicas que ocorrem no organismo humano. Essa palavra anatomia, ou desculpa, a palavra fisiologia, elas estão juntas, anatomia e fisiologia. Por quê? A estrutura ela precisa ser reconhecida. Que estrutura é essa? Como que essa estrutura ela funciona? Ou seja, fisiologia está estudando as funções ali de cada sistema, de forma física, movimento, e também no processo metabólico. Como vocês já conheceram, essa palavra metabolismo são as reações químicas que são realizadas pelas células, transformando todas as substâncias que é ingerida e é absorvida em reações químicas e energia para manter o organismo humano vivo. A anatomia traz para você também a citologia, que eu acabei de falar para vocês, que é o estudo da estrutura e as funções das células isoladas, a histologia, que é o estudo da estrutura e funções dos tecidos, que eu citei para vocês no slide anterior, tá? E aqui a patologia. Muitas pessoas ficam assim com um pouco de dúvida em questão da patologia. Bom, se a anatomia ela estuda as estruturas que são formadas por células e fisiologia ela é a função desse sistema das células que você estudou, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Esse estudo, na questão da patologia, vai estudar como que está aquela questão da estrutura, né, do corpo humano. Só que patologia está relacionada à doença.
É o estudo do estado anormal e das doenças do corpo que são ali desenvolvidos por um processo genético, um processo temporal, um processo ambiental. E também a embriologia, o estudo, o desenvolvimento do óvulo e fertilizado em um organismo adulto. É interessante que vocês tenham esse tipo de informações. Por quê? Porque o técnico é o que mais está ali com o paciente. A minha fala está voltada para o técnico de enfermagem, o aluno do curso técnico, porque ele precisa saber detalhadamente essa situação para que isso seja desenvolvido de alguma forma. Então, existe diversidade de abordagem para que você possa estar estudando anatomia. Uma delas é a anatomia sistêmica, que o texto diz que é um método de estudo do corpo do sistema. E sistemas esses que eu citei durante a minha fala: sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, entre outros sistemas. Além disso, nós temos aqui a anatomia do sistema regional. É isso? Nós estamos falando de anatomia sistêmica, que é a anatomia do sistema. Sistema respiratório, cardiovascular e etc. E também a anatomia ela traz essa informação para que você entenda que existe anatomia regional. A anatomia regional vai estudar as regiões do corpo, vai estudar a cabeça, vai estudar o tórax, vai estudar o abdômen, vai estudar os membros inferiores, vai estudar os membros superiores, braço direito, braço esquerdo e etc. A anatomia clínica é uma abordagem muito importante, principalmente a gente que trabalha na área hospitalar, tanto enfermeiro e tanto técnico de enfermagem. Por quê? Quando se fala anatomia clínica, olha o que o texto está falando. É um método que enfatiza a estrutura e a função medida que relaciona com a prática da medicina, entre outras áreas de saúde. Clinicamente, a pessoa que está ali lidando com o paciente, tanto no processo na intervenção cirúrgica, a gente precisa ter uma avaliação clínica e anatomia clínica para ali entender e enfatizar a estrutura e a função. Ela pode ser recorrido em relação à anatomia regional. Elas andam tudo juntas. Então, eu coloquei os conceitos separados para que vocês entendam que existem os conceitos nessa disciplina em anatomia. Nós temos também anatomia palpatória. O nome está falando palpatória, palpar. Quando você vai ao médico, o que que o médico faz? O que que o enfermeiro faz no processo de Manchester lá na triagem, né? Antiga triagem. Ele vai fazer o quê? Vai fazer a palpatória, vai investigar manualmente se você queixou de alguma dor abdominal. Vai fazer todo o exame físico no quadrante abdominal para que ali se descubra o que está acontecendo. Claro que um profissional habilitado ele tem condição de estar fazendo essas informações. Professor, o técnico de enfermagem faz exame físico? Não. O técnico de enfermagem ele pode participar junto ao enfermeiro ali do exame físico, ok? Bom, trouxe para vocês aqui, ó, essas ilustrações que eu acho interessante para que vocês entendam melhor. Bom, anatomia sistêmica está relacionado ao sistema cardiológico, sistema digestivo, sistema respiratório. Anatomia regional está relacionado à região que o órgão citado ali se encontra. Além disso, a anatomia clínica também está relacionado a uma avaliação do que está acontecendo naquelas estruturas. Eu coloquei um exemplo aqui, que essa imagem está, né, na internet, um exame de imagem, o conhecido raio-x, é uma anatomia clínica, porque vocês trabalham juntamente com um técnico de radiologia. É uma equipe, porém de setores diferentes, modalidade diferente, funções diferentes, mas a anatomia clínica está sendo o quê? Está visualizando.
Ah, mas eu não sou técnico em radiologia. Não, você é técnico de enfermagem, mas você precisa saber ler. Você não vai dar o diagnóstico, mas você precisa entender o que está acontecendo. E a outra anatomia palpatória. Lembram de vocês? Quando vocês levam a criancinha lá no pediatra, é feito todos os exames e nós chamamos de anatomia palpatória. Bom, pessoal, nós temos aqui a divisão do corpo humano. Essa divisão do corpo humano eu vou deixar para a próxima aula. Por quê? Porque eu preciso falar minuciosamente sobre todas essas aqui, ó, divisão do corpo humano, aqui, opa, desculpa, me empolguei. Divisão do corpo humano, o que que é uma divisão do corpo humano? Aí eu vou falar para vocês, cabeça, pescoço e etc. Essa é um assunto muito importante. Eu fiz uma gravação no primeiro horário, certo? E, e vou fazer uma próxima gravação. Não hoje, porque são exatamente 9h17. Essa gravação, ela fica para a próxima aula, e eu espero que vocês tenham essa questão de estar sabendo pegar o livro, pegar para ler, tá? Mesmo você trabalhando durante o dia, né? Não sei quais são os horários de trabalho de vocês, eu peço que vocês estudem, né? Crie uma disciplina de estar estudando. Então, tá aí essa informação para vocês e eu espero vocês na próxima aula e uma boa noite. Tchau para vocês.